Olá galera, seja bem-vindo a esta nossa aula do curso do projeto de redes de computadores. Nesta aula vamos entrar na segunda fase da metodologia top-down, falando sobre projetos de redes lógicas. Esta aula foi dividida em dois vídeos. Neste vídeo, o objetivo é a determinação de alguns aspectos do tráfego. No outro vídeo, nós vamos ver alguns aspectos do projeto da topologia. No final desta aula, o aluno deverá saber como determinar o tráfego para as necessidades das comunidades de usuários. A bibliografia desta aula é, primeiro, o livro de redes de computadores do professor Luiz Fernando Gomes Soares et al. A apostila de redes de projeto do professor Jacques, disponível em www.projetosderedes.com.br, e o livro, que é a nossa referência, do professor James Maccabi, Practical Computer Network Analysis and Design. Nós estamos usando a metodologia top-down para projetos de redes e esta aula se refere a projetos de redes lógicas, que é a fase 2 da metodologia. Na fase 2, vamos abordar a etapa 5, que é a primeira dentro da fase, projeto de uma topologia de redes. Uma das coisas mais importantes do nosso projeto é determinar o tráfego. Quanto às comunidades na empresa, o tráfego pode ser interno, quando ele ocorre entre os elementos de uma mesma comunidade, externo, quando ele é para fora da comunidade. E ainda temos a direção. Nós fazemos um download no canal quando o servidor transmite para o cliente e um upload quando vai do cliente para o servidor. Para fazer o meu projeto de topologia de redes, eu preciso fazer um mapa caracterizando o tráfego de cada comunidade. Por exemplo, eu tenho um terminal de tesouraria. Eu preciso ver quantas vezes o servidor é acessado por minuto. E eu tenho tráfego de upload, que eu posso ver a média e o horário de pico. Aqui o meu upload é X bytes por minuto na média e Y bytes no horário de pico. O download, ou seja, a resposta do banco de dados, no exemplo é Z bytes por minuto na consulta. Vamos ver alguns aspectos que influenciam a nossa topologia de rede. Primeiro, eu digo que com a carga é simétrica quando o upload é igual ao download. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas. Então, a carga pode ser de aplicativos. Então, eu tenho bits por segundo para responder o aplicativo. Pode ser para transmissão de gravuras, aí vai depender da resolução. Aqui, por exemplo, 1920 por 1080 bits, eu tenho 2 megabits por segundo. Se fosse uma stream para DVD de 720 bits por 480, né, eu teria o DVD normal. O HD 1280 por 750, e se for Full HD, 1920 bits por 1080 bits. E Ultra HD, 3840 por 2160. Observa que isso tudo vai alterar o meu tráfego. Como nós estamos falando de filmes, nós vamos considerar que essas imagens são replicadas 30 vezes por segundo, ou seja, 30 frames. Normalmente o filme vai de 20 a 30 e poucos frames por segundo. Então, eu teria para esse tráfego um máximo de 6.000 kilobytes por segundo para transmissão stream, um mínimo de 2.250 kilobytes por segundo, e se recomenda que a gente trabalhe sempre com valor de 3.800 kilobits por segundo. Se estamos preocupados com o áudio de YouTube, por exemplo, nós trabalhamos com 128 kbps. E eu devo utilizar, devido às programações, compactações para o stream, eu devo utilizar sempre na faixa de 40% a 60% da minha capacidade. Para o Facebook,
que é 1080 pixels por 60 fps, né, frames por segundo, temos aproximadamente exatamente 6 megabps. E se eu tiver menos densidade, 720 pixels vezes 60 fps, eu tenho 3 megabits por segundo. Então, sabendo as comunidades de usuários, os números de usuários que eu tenho em cada comunidade, e conhecendo os aplicativos de utilização baseado no que nós vimos anteriormente, eu posso determinar a necessidade de carga de cada comunidade e daí eu fazer essa soma. Nós já apresentamos outros exemplos em outras aulas. Dependendo da utilização, eu tenho o tipo de fluxo de tráfego, onde eu apresenta a direção, se ele é simétrico ou assimétrico. Então a tabela abaixo, nós já mostramos ela em outra aula, mostra os tipos de fluxo e a direção e simetria e o exemplo da aplicação. Então, por exemplo, terminal host, bidirecional assimétrico, por exemplo, aplicações de telnet. Cliente-servidor, bidirecional assimétrico, para esse tipo de aplicações, né? Serviço de arquivo Windows, HTTP, HTTPS, FTP, NFS, exemplo. Não hierárquico, bidirecional simétrico, redes peer-to-peer. Quando eu tenho cliente-servidor, é bidirecional e depende do aplicativo, né? Distribuído, bidirecional assimétrico. E quando é por difusão unidirecional assimétrico, principalmente serviço de broadcast, que a gente tem que limitar na nossa rede e não passar de 20% da capacidade de tráfego. Pode-se determinar o tráfego por aplicativo. Então eu tenho uma tabelinha que me ajuda a fazer isso. Essa tabela já foi mostrada em outras aulas. Qual é o nome do aplicativo, o tipo de fluxo, quais são os protocolos usados pelo seu aplicativo, se isso for significante, qual é o total de comunidades de usuários desse aplicativo, o local que ele vai armazenar dados, no caso de eu ter necessidade de database ou servidores de base de dados, qual é aproximadamente a largura de banda que eu vou precisar para esse aplicativo e alguns requisitos QoS. Para calcular o tráfego por aplicativo, eu posso usar a fórmula que está aqui abaixo, ou seja, o total do aplicativo, a carga de tráfego, é o número de estações transmissoras vezes o tamanho médio da estrutura em bits, né, dividido pelo período que eu preciso para enviar essa carga, esses pacotes. E isso vai me dar bits por segundo. Na determinação da carga, eu, dependendo do objeto, posso considerar um tamanho específico para o meu cálculo. A tabela que está aí e já foi mostrada em outras aulas, tem o tamanho que se estima por objeto, quando se faz esse cálculo. Então, uma tela de terminal, eu vou usar 4 quilo-octetos. Mensagem de correio eletrônico, 10 quilo-octetos. Páginas da web, né, carga de internet contendo alguns elementos gráficos, quer dizer, uma página média, 50 quilo-octetos. Planilha eletrônica, 100. Um editor de textos, 200. Se for uma tela totalmente gráfica, 500 quilo-octetos. Uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, 2.000 quilo-octetos. Se for imagem de alta resolução, 50.000 quilo-octetos. Qualquer objeto de multimídia, em média, 100.000 quilo-octetos. Se fosse um backup específico de uma base de dados, claro que não é uma base especializada, isso é um número para se considerar de uma forma geral, é 1 gigabyte. As tabelas abaixo mostram os valores, os tamanhos em octetos para os principais protocolos. Nós devemos considerar isso no cálculo quando for relevante para a determinação do tráfego. Então temos aí o protocolo Ethernet 802.3, o FDDI, IP e TCP/IP, variando exatamente de 46 octetos, né, por pacote até 20.
E se tivermos que considerar o tráfego necessário pelo roteamento, temos ainda que acrescentar os tamanhos necessários para os protocolos de roteamento, IP, RIP, IP e IGRP, né? Então, ou nós podemos também assumir um número, colocar um especificamente para usar no tráfego e facilitar um pouco o cálculo. A tabela apresentada aí também nos ajuda na determinação do tráfego, né? Quando eu tenho pacotes do tipo ARP, né, eu gasto praticamente 28 octetos. ARP de qualquer servidor 28 octetos, ou seja, é o protocolo necessário para fazer a função ARP, a identificação de endereços, tá? E tamanhos de frames para algumas das nossas pacotes, né? Telnet 60 bytes, Ethernet 1500 bytes aproximadamente, Token Ring 4096 octetos e o HTTP normal perto de 1500 octetos. Outro aspecto importante é o comportamento do tráfego. O nível de broadcast e multicast tem que ser tal que não prejudique o tráfego total, né? O broadcast e o multicast são inevitáveis. E se eu tiver um tráfego de 20% ou mais para o broadcast ou multicast, eu devo segmentar a rede, ou eu devo colocar novos switches, fazer VLANs. Nós vamos falar sobre isso na complementação desta aula, né? E a gente procura diminuir esse tráfego de maneira a não comprometer o desempenho da rede, né? Também não devo passar nenhum endereçamento de 500IP. Para determinar o tráfego de cada comunidade, eu considero uma ferramenta de trabalho que é um mapa de utilização que me mostra esse cálculo para cada comunidade. Então eu tenho, por exemplo, ligado nesse switch de 16 portas, um outro dispositivo que pode ser um hub ou pode ser um switch, né, que vai ligar 14 terminais de 3 Mbps. Então a carga total seria 14 vezes 3 Mbps, que dá 42 Mbps. Mas eu tenho que considerar 70% do rendimento, porque no caso aqui eu estaria com switch. Se fosse um hub, eu teria que trabalhar apenas com 30%. Esse cálculo é mostrado lá embaixo. Então, eu vou precisar de 42 Mbps dividido por 0,7. Então, esta porta do switch tem que atender 60 Mbps, né? Se fosse um hub, eu precisaria ter lá 140 Mbps, tá? Então, esse switch, para atender esse camarada que está entrando aqui, só para atender essa comunidade eu preciso de 60 Mbps, né, considerando que o T1 é um switch, né, ou alguma coisa roteável, tá? Então eu faço isso para cada uma das comunidades ligadas nesse switch e vai me dar o total de entrada do switch. Vamos fazer um exercício para calcular a banda necessária para 4 televisões Smart TV que utilizam o Netflix. Então eu tenho aqui um roteador e estou colocando que eu vou trabalhar com 4 TVs simultâneas. Eu tenho ligado esse roteador também, um roteador de Wi-Fi que trabalha com 20 MHz por canal, mas não vou considerar esse tráfego. Vou considerar apenas as necessidades para os usuários das TVs. A resolução média que eu vou usar por TV é 3.800 kbps por transmissão, é um stream. Então está aqui, a carga vai dar 3.800 vezes 4, que dá 14.400 kbps. Como se recomenda eu usar para a Smart TV, devido ao funcionamento dela, 60% da carga do total, eu vou dividir por 0,6. Então, para essas televisões, diretamente eu vou precisar de 24 Mbps.
Agora, como eu tenho a perda de rendimento dos roteadores para evitar saturação, para essas televisões eu vou dividir agora por 0,7. Então, só para as TVs eu vou precisar de uma carga de download de 35 megabytes por segundo. E devemos repetir esse cálculo para todas as comunidades de usuários que estariam ligados a esse dispositivo para verificar a sua necessidade total de entrada. Outro aspecto importante é nós estimarmos o tráfego de acesso a um servidor. Vejam aí na nossa transparência. Eu tenho um switch roteador, né, que está atendendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 computadores que estão ligados nesse switch com 10 megabits por segundo. É a sua capacidade nominal, tá? 10 megabits por segundo, tá? Como eu quero evitar o saturamento, eu estou dividindo por 70%. Então eu precisaria aqui para atender, né, todos esses computadores funcionando simultaneamente, de 100 megabits por segundo. Então, se eu tenho essas portas para 10 megabits por segundo, a porta número 1, que seria de tráfego ao servidor, ela teria que ser com a capacidade de 100 megabits por segundo para atender essa comunidade de usuários. A tabela mostrada na transparência, ela já foi alvo de nosso estudo em outras aulas. Ela serve para determinar os locais de armazenamento, para eu poder determinar a capacidade do tráfego para cada servidor de dados, né? Então tá aí, local do armazenamento, localização, aplicativos que vão usar esses dados, os aplicativos que vão ter acesso, e quais são as comunidades que usam esses mesmos dados, né? Então, uma vez que eu já determinei capacidade de servidores, localização dos servidores, eu posso começar a ver para cada dispositivo que eu vou trabalhar, de roteamento ou de fazer a comutação, qual é o tráfego que eu vou precisar em cada porta. Aqui, por exemplo, eu tenho todos esses servidores aqui, todos esses clientes aqui que estão pendurados nessas portas, precisam acessar o servidor. Então, esse tráfego que passa para este servidor é um servidor de impressão, ou para este servidor, que é um servidor de dados, eles têm que ter uma capacidade, uma soma, né, do tráfego que suporte o acesso simultâneo de todos eles. Então vejam, eu evito o congestionamento de acesso aos servidores, porque esse tráfego vai ser somado e vai atender a porta do servidor de impressão ou do servidor de acesso. Por isso que eu devo somar esses tráfegos, sempre considerando 70% devido à saturação do próprio equipamento, né? Isso fica mais crítico quando o dispositivo aqui de cima não é um switch, não é um elemento comutado. Se fosse um hub, eu teria que trabalhar esse tráfego aqui apenas dividido por 0,3, ou seja, eu teria que aumentar a capacidade desse canal, porque o tráfego aqui ele seria só 30% do tráfego nominal. Com isso, eu tenho que considerar a soma das máquinas que vão acessar esses servidores para verificar a capacidade da porta necessária para o meu dispositivo que vai interligar os servidores e as máquinas, né? Então, se cada máquina aqui tiver 100 megabits por segundo e eu tiver uma média de 10 máquinas, eu vou precisar de 10 vezes 100 de 1000 megabits para o servidor de impressão e para o servidor de acesso. Isso para evitar congestionamento, né? Então, o meu dispositivo tem que ter duas portas suficientes, neste caso, para suportar o tráfego de acesso aos servidores e, com isso, evitar o congestionamento e funcionar de maneira correta.
É muito comum trabalharmos com essa topologia hierárquica. Aqui nós estamos tendo um switch que está acessando vários hubs, né? Esse aqui é um hub, outro hub, tem aqui o canal de entrada e cada hub está fechando uma comunidade de usuários, tá certo? Então, e a gente precisa tomar cuidado com o tráfego do broadcast, né? O tráfego do broadcast fica limitado, como o switch trabalha com a porta e que ela é comutada, eu não faço broadcast aqui a partir dessa porta, uma vez que a tabela do switch esteja preenchida, o broadcast fica limitado aos hubs que eu tenho aqui nessa hierarquia. Então, no desenho que vocês estão vendo aí, nas transparências marcado em vermelho, está mostrando o espaço do broadcast de cada dispositivo desse, cada hub, né, que vão gerar tráfego. Muitas vezes, se esse tráfego aqui for muito alto, eu preciso mexer nesse dispositivo, segmentar ou colocar um switch. Se isso aqui for um switch e estiver acontecendo coisas desse tipo, né, eu teria que fazer VLANs, etc. Existem vários dispositivos que permitem isso. Então a gente tem que, na definição da topologia e do equipamento, já se preocupar com o tráfego de broadcast, desde o início do projeto. Como nós falamos nessa figura anterior, nós estamos trabalhando aqui com uma rede com a topologia hierárquica, ou seja, seria uma topologia em rede, né, em que eu estou botando as comunidades de usuários em hubs. Isso aqui é um pouquinho complicado. Quando eu tenho poucos equipamentos, não compromete muito, porque normalmente a gente superdimensiona a capacidade de tráfego, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado que se esse número aqui começar a crescer muito, né, eu vou ter muitas máquinas disputando isso. Então, normalmente, a gente hoje, modernamente, trabalha com a topologia hierárquica, como nós vamos ver nas próximas aulas. Para fazer estes estudos, eu proponho a vocês usar um dispositivo de software, que é um equipamento, um software produzido pela Cisco, para fazer esses estudos de tráfego e de topologia e também de endereçamento, que é o Packet Trace, né? Aqui eu estou mostrando a tela de vocês buscarem isso daí, é um software gratuito, tá? É um software simples de usar, licença gratuita, tem para Windows, para Mac. Nós não vamos abordar como trabalhar com esse produto. Vocês têm diversos vídeos aqui na internet que apresentam como usar esse pacote. Se vocês quiserem, podem inclusive fazer um curso gratuito dentro da Cisco Academia sobre o uso deste pacote. É um pacote com uma interface muito simples, né? Cisco Packet Trace, né? E ele tem aqui uma barra com todos os dispositivos, formas de ligação, e aí vocês podem fazer as várias simulações. Ele simula inclusive tráfego e endereçamento IP. Então, com este produto nós podemos fazer uma rede lógica, colocando os tráfegos esperados. Podemos fazer várias simulações sem investir um tostão em mão de obra ou equipamentos. Então é um produto que vale a pena ter, tá? E nós vamos completar na próxima aula, a segunda parte desta aula, que é a determinação da topologia. Desta forma, terminamos esta aula. Se você gostou, incentive o autor se inscrevendo no canal. Recomende para os seus amigos e alunos. Baixe o material, faça os exercícios e até a próxima aula.